Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no tema de nossa campanha, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, nós leremos até o 37. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em seu ventre conceberás, darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também a sua prima concebeu um filho na velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Fala conosco nesta noite, Senhor, através da sua palavra, que é viva e eficaz. Nosso entendimento, nossos corações e mentes estejam totalmente cativos à tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto é por demais conhecido, e nós geralmente o usamos por ocasião do Natal, quando nas celebrações, os festejos natalinos, esse texto é citado em várias ocasiões. Eu particularmente gosto muito desse tempo de fim de ano, das festas, dos abraços, das comemorações, do clima natalino que mexe com todo mundo. Eu gosto dos ensaios do coral, gosto da cantata. É uma correria, é uma coisa assim, que a gente quase que não dá conta. Mas que tempo bom! E a história do Natal ainda é mais atraente ainda. Para mim o Natal não é o comércio, não são as festas como a gente as entende, mas o presente de Deus para nós, uma ocasião que a gente tem para falar daquele que foi dado em resgate da nossa vida, para falar de Jesus, Deus que se fez carne e habitou entre nós, e veio nos reconciliar com o Pai. O texto que a gente fala, que a gente cita hoje, fala a respeito do anúncio do nascimento de Jesus, e existem algumas personagens aqui: o anjo Gabriel, anjo mensageiro, Maria de Nazaré, uma virgem desposada com José, citado também no texto. Há uma personagem aqui que é oculta, não se lhe diz o nome, mas nós sabemos quem é: Isabel, a prima de Maria, que engravidou na velhice. Há a promessa do nascimento de uma outra pessoa, que é Jesus. Mas o assunto desse texto, por mais que as paixões religiosas possam
ser exacerbadas, o assunto desse texto não é o anjo, não é Maria. O assunto do texto é Jesus, que está sendo dado como Salvador. O assunto do texto é Deus o Pai, que pode fazer coisas impossíveis acontecerem. Esse é o assunto do texto. E a gente olha para o texto e a gente vai ver, meus irmãos, quando o anjo Gabriel, enviado que fora por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, enviada a uma pessoa determinada, e disse o nome da pessoa e dá-se-lhe algumas das suas características, eu começo e percebo que o nosso Deus não age aleatoriamente. O nosso Deus não joga dados do céu. O nosso Deus não vai fazer uma roleta russa para ver o que acerta. O nosso Deus não joga com a sorte. O nosso Deus tem propósitos. Deus sabe o que quer fazer, com quem quer fazer, aonde Ele quer fazer alguma coisa. Deus tem propósitos quando começa a agir. Deus envia o seu anjo mensageiro, e Gabriel aparece nas Escrituras sempre nesse contexto. É enviado por Deus com uma mensagem certa, para uma pessoa certa, para um lugar certo. E aí eu chamo a sua atenção, que a gente pode olhar com esperança para as Escrituras, e olhar para cima com esperança, porque o nosso Deus permanece o mesmo. Ele não joga com a sorte, Ele age direcionadamente, e na hora certa, no tempo certo, quando Ele resolve agir, a palavra já diz, e o profeta profetizou: agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Não há ninguém que possa impedi-lo de agir quando Ele deseja agir. Tem mais alguém que pode levantar as mãos para o céu? Tem mais alguém que tem coragem de dar glória a Deus, de aleluias ao Senhor? Porque Ele, o nosso Deus, é Deus que age com um propósito. O inesperado acontece. Você vai observar que quando o anjo aparece para Maria, ela se assusta. Ele chega: salve a agraciada. Isso não é uma oração. O anjo não está orando a ela, ele está saudando, ele está cumprimentando. A única oração bíblica escrita textualmente é em Mateus 6: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Esta é a oração que o próprio Jesus ensinou. Aqui não é uma oração, é uma saudação. Prova na Bíblia. Ela fica temerosa, receosa no coração, perguntando: que saudação seria essa? É saudação e não é oração. Então já colocamos a explicação. O anjo entra e ele diz: salve, agraciada. E quando ele olha para ela e faz essa saudação, ele está chamando a atenção de uma jovem que está surpresa com a aparição angélica naquele ambiente da sua casa. Ela fica temerosa, ela fica receosa, considerando que saudação seria essa. Mas o anjo diz para ela: você é favorecida, agraciada, você achou graça diante de Deus. E aí, meus irmãos, a melhor coisa na vida de alguém, daquele que serve a Deus, é achar graça diante dos olhos do Senhor, é achar graça diante daquele que tudo vê, é ser favorecido, agraciado por aquele que pode realmente agraciar você.
Sim, a graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele deu a sua graça a mim. Você não merece, mas Ele deu a sua graça a nós. Sabe por que que você hoje está com graça, está engraçado, está cheio da graça? É porque está na graça dEle. Porque quem não tem essa graça é desgraçado, acabado, destruído. É a graça que faz a diferença em nós. Você consegue entender isso? É a graça que faz a diferença em nós. E o anjo diz: salve a agraciada. Você recebeu um favor imerecido. Você está recebendo algo que não é merecido por você. Salve a agraciada. E ele diz assim: o Senhor é contigo. Antes de Deus dar a graça que haveria de dar, isso já era uma certeza. O anjo já estava avisado: vai lá e dá a mensagem, mas eu já estou com ela. Olha, a certeza da presença de Deus na vida de alguém é que vai fazer a diferença. Você pode não ser a pessoa mais influente da cidade, pode ser a que não tem a maior quantidade de dinheiro, pode ser que passe por algumas tribulações ou aflições, mas se Deus é contigo, se o Senhor está com você, se o Senhor está conosco, nós temos confiança. A gente passa pela prova, mas a gente diz: o Senhor dos exércitos está conosco. A gente enfrenta os problemas e diz: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. É nele que a gente descansa. Se o Senhor está conosco, a nossa vida é diferente. Eu quero chamar a sua atenção: não tenha preocupação com o quanto você tem, o que você tem, quais os bens ou qualquer coisa. Não que você tenha que ser relaxado e não corra atrás de dar o conforto à sua família. Faça a sua parte, mas o maior bem que alguém pode ter não é a conta bancária, é a presença de Deus. Não é o bem material, é um tesouro no céu, é a certeza da presença dEle. Com Ele a gente tem a maior quantidade de bênçãos e de coisas que precisamos. De uma pessoa dando um testemunho, falou: eu estava numa situação muito difícil, mas eu sabia que Deus estava comigo. E eu aprendi que quando Deus está comigo, eu sou maioria. E é verdade. Todos podem virar as costas, mas se Deus estiver com a gente, nós estamos do lado da maioria. Em Nazaré haviam quantas virgens nesse dia? Quantas famílias estavam ali? Quantas poderiam ter a visita angelical? Apenas essa. Apenas essa casa. Porque Deus age com propósito. Deus não erra a cabeça de alguém. Se Ele decide fazer algo, pode ter certeza: o que é para você, Deus não faz com o outro. Alguém um dia dizendo de um pastor: porque o pastor fulano não reconhece o meu ministério, todo mundo vai, eu não vou olhar. Eu respondi assim: Deus não erra. O que tem para você, Deus vai te dar. E se não é para você, você não tem como pegar. O nosso pastor ainda estava conosco, e lá atrás uma pessoa um dia me perguntou: pastor, você vai ser o pastor dessa igreja? Eu falei: não sei. Mas percebendo a intenção da pergunta, eu fiz duas outras perguntas. Me desculpe, eu vou te responder com duas perguntas. Primeira coisa: se Deus quiser que eu seja o pastor dessa igreja, tem alguém que pode impedir isso? E se Deus não quiser, eu consigo entrar? Respondi a sua pergunta. Quando Deus tem um propósito, Deus faz o que lhe apraz.
Deus não erra o endereço, Deus não erra a casa, Deus não erra o nome, Deus não erra o CPF, Deus não erra nada, Deus acerta, porque Deus sabe como agir, Ele já te conhece. O salmista diz assim: lá no ventre da minha mãe, os meus ossos ainda informes, o Senhor viu tudo isso e escreveu no seu livro. Oh, Deus já sabe de você mais do que você imagina, Ele te conhece melhor do que você mesmo, não tem nada que está oculto aos seus olhos. Então descansa nas promessas de Deus, Ele não erra. E quando Ele chega naquela casa, a moça está assustada, ela fica preocupada, o medo faz turbar o seu coração com aquelas palavras. Esse é o primeiro ponto. E ela expõe, ela vê uma situação se desenrolar. O anjo diz: não temas, porque percebeu a preocupação dela, porque achaste graça diante de Deus, foste agraciada, estás recebendo algo que não mereces, recebeste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás. E o anjo detalha uma situação que era impossível, porque aquela moça era virgem, aquela moça não havia passado por relacionamento íntimo com ninguém, não era possível a concepção, não tinha jeito de acontecer. Achaste graça, em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O negócio estava muito resolvido. Você vai conceber, o seu filho será gerado, você vai colocar o nome de Jesus. E ela faz, e ele diz: ele será grande diante de Deus, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E o anjo detalha uma situação impossível. Você há de perceber e há de convir comigo, que quando algumas coisas são ditas a nós, e elas parecem impossíveis, a gente tende a ficar desconfiado. A gente tende, no nosso coração, a desconfiar de algumas situações. O posicionamento de Maria aqui é compreensível. Ela diz assim: como é que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer esse negócio? E ela diz: eu não conheço o varão. E conhecer aqui é coabitar. O que ela está dizendo? Sou virgem, não tive relacionamento com homem algum, não o conheço. Então como é que isso vai acontecer? Em nenhum momento ela diz que não crê, ela pergunta como será. Quando coisas aparecem diante de nós, que nós tendemos a desconfiar e não crer, experimente crer e perguntar para Deus: como é que isso vai acontecer? Tem coisa que a gente olha e parece impossível, você pode não estar acreditando, mas pergunta para Ele: como é que isso vai acontecer? Como é que isso se fará? Como é que Deus vai agir nessa questão? Eu tenho uma notícia para te dar: o nosso Deus tem meios próprios de agir. Quem disse que Deus precisa usar os meios convencionais para que a vida venha? Lá em Gênesis 1, a Bíblia diz que do nada Ele levantou a vida, o Espírito do Senhor pairou sobre a face do abismo e a vida foi gerada. Deus não precisa de coisas para trazer a existência, Ele traz do nada. Ele pode, Ele faz, e quando Ele resolve fazer, ainda mais quando Ele resolve mandar do céu a resposta, o que está no céu Ele manda para cá, e Ele faz ser gerado do jeito dEle. O Deus que age no abismo, age na promessa. O Deus que age no abismo, age na palavra. O Deus que age no abismo, age quando quer agir. Eita glória! Glória a Deus. Ele age como quer, na hora que quer, do jeito que quer. Eu queria estar em Gênesis 1. Eu não estava, mas só de ler aquele texto eu fico pensando: Senhor, como é que foi isso?
O Espírito de Deus pairando sobre o nada, pairando sobre o abismo. Deus dizendo haja, e as coisas vindo à existência, e do nada saindo tudo. E Deus cria a porção molhada, a porção seca, separa uma coisa da outra, separa o firmamento da terra, coloca as aves do céu, os animais do mar. Eu queria ter visto isso. Do nada Ele faz tudo, e agora Ele chega em Nazaré, e a moça pergunta: como é que isso se fará? E aí eu me lembro que aquele que pode fazer do nada tudo, Ele pode fazer o impossível acontecer. E o anjo não corre da pergunta, porque quando você tem dúvida, Deus tem a resposta. Quando você tem dúvida, Deus tem o esclarecimento. Deus não fica aborrecido quando você pergunta. Quando você pergunta, você dá a Deus a posição de responder. Então clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pergunta o que não sabe, porque aquele que sabe tudo responde às nossas indagações. Aleluia. Está sentindo a presença de Deus? Se puder, Dinho, põe um pouquinho mais de retorno aqui para mim, senão a minha voz vai embora. Então, acompanhe comigo esse raciocínio. Ela pergunta como isso se dará, e o anjo não corre da resposta. Ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha a resposta que o anjo dá. Como é que vai acontecer? Não precisa sair para dar um jeito. Quando Sara não ia ter filha, deu um jeito de pôr Agar no caminho. Maria pergunta e não dá jeitinho. Ela só pergunta: o que vai acontecer? Porque veja bem, quando Deus fala, a responsabilidade pela palavra é dele, não é sua. Deus fala e a gente escuta. Deus manda e a gente obedece. É igual Samuel naquela noite que a voz de Deus se fez ouvir no tabernáculo. Quando Eli discerniu o que era, ele diz assim: a voz te chamar de novo, diz assim: fala, Senhor, porque o seu servo ouve. Se Deus falou algo, a responsabilidade dele em falar traz implícita a responsabilidade dele em agir. Vem no próprio bojo. Deus falou algo, a gente duvidou. Ela pergunta: como é que isso se dará? E o anjo diz algo extraordinário. Ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. E eu volto a Gênesis 1 de novo. O Espírito pairando sobre o nada, sobre o abismo. O milagre da vida que dali adveio. E eu me lembro desta passagem vividamente. E o anjo diz: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. A moça, não tendo coabitado com homem algum, ela não tinha uma semente para germinar, não tinha como gerar vida, porque nós sabemos, é elementar quando estudamos ciência, biologia na escola, que a vida humana é concebida por materiais de homem e mulher, que vão conceber, que vão germinar e vão gerar vida. Não havia a parte do homem, só havia a parte da mulher, mas aquele que gera vida do nada estava pairando sobre aquela história. E ele diz assim: vai descer sobre você, do mesmo jeito que Gênesis 1 aconteceu, vai descer sobre você o poder do Espírito Santo. E eu tenho uma notícia para dar: quando o Espírito Santo desce, ele gera vida. Quando o Espírito Santo desce, ele transforma. Quando o Espírito Santo desce, ele faz a vida ressequida germinar. Quando o Espírito Santo desce, o milagre acontece. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Glória! E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Oh! A moça está assustada, perguntando como é que isso se dará. Ele diz assim: olha, vai descer sobre você a virtude do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O
que é uma sombra para quem está cansado? O que é uma sombra para quem precisa parar? O que é uma sombra para quem está num deserto? O que é uma sombra para aquele que está fadigado com as labutas do dia? Aquele que trabalha sob o sol, trabalhadores que pegam no pesado. E que sol nós estamos tendo esses dias? Aqueles que estão nos telhados, que estão nas obras, nos campos, passando essa fadiga. O que é uma sombra para quem precisa de sombra? A sombra valerá mais do que o dinheiro, talvez. Um copo de água fresca valerá mais do que um bem material. E ele diz assim: olha, nesta situação, porque uma tribulação haveria de começar, Maria haveria de enfrentar rejeição, haveria de enfrentar julgamento, haveria de enfrentar os olhares das pessoas, porque ela era virgem, não era casada ainda, era apenas desposada ou noiva, e ela ficaria na boca do povo, na língua do povo, como diz aqui em Bom Jesus, na boca pequena, o nome dela estaria sendo falado. Ela sabia que a tempestade estava chegando, que a coisa ia apertar, mas o Senhor estava dizendo: tem uma sombra de virtude do Altíssimo para você ser coberta e descansar sobre essa sombra. Tem uma sombra de virtude de Deus para você descansar também. Tem uma sombra de Deus para poder pairar sobre a sua vida e trazer descanso. Levante a sua mão para o céu. Deus quer fazer descansar a sua alma. Deus quer te dar refúgio, refrigério. Se você está cansado, Deus está dizendo que Ele pode mudar essa história, que Ele pode fazer de você uma nova pessoa, que Ele tem bonança, refrigério. Talvez Ele não pare a luta, mas a sombra Ele não tira. Talvez Ele não pare a tempestade, mas o escudo dEle vai continuar sobre você, guardando a sua vida. Quem está sentindo a presença dEle, diga glória a Deus. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E ele diz assim: e vai nascer de você um santo. Você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ele será chamado Filho de Deus. E eis que também, aí eu vejo o anjo encorajando a fé dela. Eis que também a tua prima concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E ela sabia quem era. O anjo está dizendo assim: ó, você vai descansar nessa sombra. E para provar para você que Deus faz coisas que ninguém nunca viu, a sua prima, que era estéril, Isabel, a mulher de Zacarias, citada anteriormente, aquela mulher já de idade, estéril, que não conseguiria ser mãe, aquele casal já idoso que não poderia gerar. O anjo está dizendo: olha, a sua prima já concebeu um filho na velhice. Só para te dizer que não há impossível para Deus. Aquela que era estéril já está carregando vida no ventre. Aquela que não podia já está gerando. Aquela que não tinha agora tem. Aquela que não era agora é. Aquela que todo mundo dizia não vai dar jeito, já está carregando um milagre no ventre. Eu quero te dizer que ela já está gerando, e é o 6º mês para ela, que era considerada estéril. Eita glória! O anjo encoraja Maria e dá-lhe um exemplo daquilo que Deus pode fazer. Porque quando Deus decide fazer, a lógica humana é subvertida, a lógica humana é contestada. Quando Deus resolve fazer algo, a lógica humana é colocada em xeque. Não dá para entender os caminhos dele. A Bíblia diz que ele tem um caminho na tormenta. Como é que se entende isso? Ele sabe como fazer as coisas. Ele sabe questionar ou bombardear ou contestar a lógica humana. E ela está recebendo uma informação dizendo: a tua prima na velhice gerou um filho, e já é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. E o anjo explica:
porque para Deus nada é impossível. E aí, meus irmãos, esse texto ardendo no meu coração, pensando sobre ele, e eu estava a pensar, prego aqui ou prego Isaías 59? Prego aqui ou Isaías 59? Estou com isso na cabeça desde cedo. Prego aqui ou lá? Eu falei, Senhor, Isaías 59 tem o que com a nossa campanha de causas impossíveis? Nesse texto, Deus está resolvendo algo impossível. Eu não podia me salvar, eu estava perdido, você também estava, não tinha esperança para nós, o inferno era para a gente, sozinho a gente não consegue acessar o céu, não tem jeito de abrir a porta do céu com a nossa mão, não tem jeito de abrir a porta do céu com as nossas obras, não tem jeito de abrir a porta do céu com o nosso jeitinho, por mais cara de bonzinho que a gente faça, não tem jeito de abrir a porta do céu, não tem jeito de acessar o trono de Deus. E quando Deus percebe que é impossível para mim, Ele manda do céu o seu Filho, gerado pelo Espírito Santo, e Ele vem para o ventre de Maria, e Ele diz assim, ó, põe o nome de Jesus, porque Ele será o Salvador, o Salvador, o Salvador. Ele salvará o seu povo do seu pecado, e aquilo que eu não podia fazer, Jesus veio fazer por mim. Aquilo que eu não podia acessar, Jesus veio acessar por mim. Eu não podia abrir a porta, e Jesus aparece dizendo, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. E delas chegas, tu neguegas. Eita glória. Aleluia. Algo impossível está aqui. Era impossível para mim me salvar. Era impossível para mim chegar diante de Deus. Mas por causa dele, oh glória, por causa do amor dele, por causa de uma mulher que achou graça diante de Deus e recebeu a promessa de Deus, que tendo dúvida perguntou, como é que isso vai acontecer? E o anjo diz, ó, vai descer sobre você a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito, você vai conceber o Filho de Deus. E aquela mulher recebe aquela palavra agraciada por Deus, e agora o Espírito que gerou vida em Gênesis 1, traz o Filho de Deus à vida, e por causa disso, eu que estava morto nos meus delitos, nos meus pecados, eu que estava separado de Deus, agora por causa disso, eu tenho vida, e a porta do céu foi aberta, por causa disso. Aí eu vou em Isaías 59, abre a sua Bíblia aí. Que abençaios, eita glória, aleluia, o Espírito de Deus está aqui. Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós estamos a pregar, a falar sobre o Deus que faz coisas impossíveis, o Deus que responde às nossas causas impossíveis, o Deus que faz aquilo que subverte a lógica humana. E esse é o nosso Deus, não é diferente disso. É o Deus que age, que do nada faz tudo, que lá do abismo traz vida, que faz uma promessa se cumprir, porque Ele é Deus. Mas por que será que existem algumas pessoas que, vivendo perto do Deus do impossível, andando com o Deus do impossível, no culto das causas impossíveis, orando pela campanha todo dia, buscando com papel que um só não dá, precisa de 4, para poder anotar tudo que tem que colocar diante de Deus, e entra campanha, sai campanha e não resolve, entra campanha e sai campanha e não dá jeito, entra campanha e não campanha, vem para ser orado, entra e sai dos propósitos e não recebe. Sabe por quê? Porque existem coisas que encobrem o rosto de Deus de nós.
Se para Maria o céu estava aberto e ela recebeu a palavra da promessa, existem pessoas que estão perto da promessa, mas por causa da mentira, por causa do pecado, por causa da maledicência, por causa das encrencas da vida, porque anda por caminhos tortuosos, não recebe a resposta de Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa: o rosto dele pode estar encoberto, mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele quer chegar perto de você e quer mudar essa história. Hoje é dia de você trocar o papel da campanha do pedido e colocar a campanha da confissão e dizer: é isso, Senhor, é isso, Senhor, é isso, Senhor, é isso que encobre o seu rosto, é isso que não deixa o Senhor responder, é isso que não deixa o Senhor agir. Sabe por quê? Porque tem coisa que não é Deus que não responde, é a gente que é mau, é a gente que não anda no caminho certo, é a gente que busca as coisas erradas. Deus não vai responder algumas questões se essas coisas não forem confessadas. Vai continuar vivendo com as coisas impossíveis sendo impossíveis, não sendo possíveis. Vai continuar entrando campanha e saindo campanha sem ver a resposta de Deus. Que tal pensar? Que tal achar as coisas que encobrem o rosto de Deus? E em vez de fazer a relação dos pedidos, fazer uma relação dessas coisas. Dizer: Senhor, é isso aqui. É isso aqui, Senhor. É isso aqui que eu preciso colocar diante do Senhor. E quando a gente for verdadeiro com essas coisas, pode ter certeza, o céu vai destravar. O rosto de Deus não vai ficar encoberto, porque o profeta, antes de dizer que o rosto está encoberto, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida, ela está pronta para salvar. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu não vou começar um sermão sobre Isaías 59 agora, mas eu quero te dizer que o Deus que responde, o Deus que fez, o Deus que faz, o Deus que agiu na vida de Maria, é o Deus que age na sua. E se tem coisas que encobrem o rosto dele de você, está na hora da gente levantar, arrancar as máscaras, tirar as coisas e dizer: Deus, esse aqui sou eu. Não tem disfarce, não tem maquiagem, não tem nada, esse aqui sou eu. E dizer: Senhor, muda essa história. Eu confesso, fui eu que errei. Foi isso que o filho pródigo fez. Quando ele estava lá na lama, ele diz: eu vou me levantar, eu vou encontrar com meu pai, eu vou dizer: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Levanta a mão para o céu e diga: sou eu, Senhor, sou eu que errei. E o nosso Deus que vê todas as coisas, Ele tem perdão, Ele tem misericórdia, Ele tem graça, Ele tem vitória, Ele tem resposta, Ele tem milagre, Ele sabe como agir na sua vida. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Você pode confiar em Deus mais do que no Banco Central. Pode confiar em Deus mais do que nos mercados econômicos mundiais. Para Deus, cantor Breno, nada é impossível. Hoje é dia de acerto, hoje é dia de dizer: Senhor, tem coisas que não aconteceram, mas o culpado sou eu. Nem todos aqui podem dizer como Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a sua vontade, o seu querer. Nem todos podem chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, faz o que o Senhor quer fazer, eis aqui o servo do Senhor. Se você não pode dizer isso, hoje é dia de começar a pensar nisso. Dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo. Eu estou aqui, eu vou te servir. Eu estou aqui, e se o Senhor quer que eu passe por esse caminho, eu pago essa conta, eu passo por essa estrada, eu vou até o final. Eis aqui o servo do Senhor. Se Deus pode contar com você, veja as coisas impossíveis acontecerem. Porque se Ele pode contar com Maria, se Ele pode contar com muita gente, Ele pode também contar com você. E com quem Ele pode contar? Com quem é servo de verdade? Ele diz assim:
Pode acreditar, porque para mim não há nada impossível. Levante a mão para o céu e dá glória a Jesus. Quem está sentindo a presença dEle, quem está sentindo a graça dEle, pode adorar o nome dEle, porque Ele está conosco nesta noite. Porque para Deus nada é impossível. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E se a igreja concorda, digam todos juntos: Amém.